Pronto, já falei. É, é, gente, quem for assistir a gravação, me desculpe que a Análise fez a pergunta aqui e eu esqueci de gravar a pergunta. Então, vamos nos entendendo no meio do caminho. Análise, eu acho que faz todo sentido quando você coloca de um certo dispositivo de poder em torno da ignorância, né? Eu acho que é uma leitura, sim, profundamente Foucaultiana e, e se a gente for aprofundar um pouco mais, ela é profundamente Foucaultiana porque ela é, antes de tudo, profundamente Nietzschiana, né? Quer dizer, qual é a leitura que está por trás do Nietzsche? Qual é uma das formas da gente entrar no problema da modernidade para o Nietzsche? Um dos problemas para o Nietzsche é que é, há um processo iniciado na própria antiguidade, onde a Grécia ela encontrou uma forma de lidar com a vida, mas ela depois abriu mão dessa forma por uma outra maneira, né? Eu estou sendo muito lacônico aqui, vou tentar voltar meio em Nietzsche para fazer mais sentido. Assim, o Nietzsche vai estudar isso de uma forma mais organizada que eu estou dizendo no Nascimento da Tragédia, né? Quer dizer, qual é a questão central ali? Os gregos se deparam com o sofrimento da vida e eles tentam então encontrar uma saída para isso. A forma que o Nietzsche vai organizar é quase que tipológica, assim, ele vai criar figuras, não é no sentido de uma historiografia objetiva, né? Ele vai criar metáforas, fábulas para tentar explicar. Mas, em última análise, o que que ele está querendo dizer? A primeira tentativa dos gregos de lidarem. Deixa eu provar a Helene que está chegando aqui. A primeira tentativa dos gregos de lidarem com o sofrimento é tentar escapar dele através da beleza, da perfeição, né? Então, é o que o Nietzsche vai chamar da saída apolínea, né? Pela figura do deus de Apolo, o deus da beleza, da forma, né? Elaine, boa noite, tudo bem? Então, é como se os gregos tentassem através da perfeição, da beleza, da forma, escapar do sofrimento, da dor, da indeterminação, da falta de controle, etc. Só que os gregos percebem que essa saída não se resolve, porque a dor, o sofrimento, a doença, a finitude se impõem de qualquer jeito. Então não adianta você estar ali contemplando a beleza, que alguma hora ela vai ser atravessada por isso, né? A segunda tentativa que os gregos fazem é no sentido oposto, se a beleza, a forma, não escapa do sofrimento, da dor, da imperfeição, e se eu for para o lado oposto, para a desmesura, para o descontrole, se eu me entregar plenamente à vida, sem, sem limites, sem proteção. E aí o Nietzsche chama isso da saída dionisíaca, né? Através da figura do deus Dionísio, né? E só que os gregos também percebem que isso não resolve, porque na hora que você faz isso, você se entrega à embriaguez, você se entrega à desmesura, você perde também a própria vida, porque você fica preso naquele transe o tempo todo. E aí, para o Nietzsche, é a genialidade grega que eles encontram através da tragédia, que é a terceira tentativa da história que ele vai contar. A tragédia é uma tentativa de viver a desmesura, a embriaguez da existência, mas dando forma a ela. Então é como se você juntasse Apolo e Dionísio. E a tragédia grega, o teatro grego antigo, é isso.
é você ver o seu sofrimento exposto esteticamente. Então você via na tragédia essa tensão de forças de você tentar aperfeiçoar e a desmesura que vem e ultrapassa a tentativa de controle, de forma. Mas ao você ver isso, é como se você conseguisse dar um sentido à vida. Então você escapava pela tragédia. Então esse é o caminho que os gregos encontram. E isso tem um pouco de você ver, encontrar a verdade da vida no exercício da vida, entende? Imagina uma peça de teatro. O sentido ele não é pré-determinado pelo autor, ele é vivenciado na esfera pública. É quando você está assistindo aquilo e você é arrebatado pela tragédia, pela peça. Então a verdade ela passa a ter uma força de acontecimento. Assim, qualquer pessoa que já foi assistir uma peça de teatro, ou um filme, ou um show, tem essa experiência que tem uma força do que você está vivendo ali no âmbito do coletivo, que não consegue ser replicado fora daquilo, né? Assim, uma coisa é você assistir um show, outra coisa é você escutar a música daquele show, né? Tem uma experiência que é uma experiência coletiva, de um certo transe coletivo, né? De uma certa verdade que está acontecendo ali. Então, para o Nietzsche, isso vira a grande força dos gregos, né? Só que para o Nietzsche tem uma hora que chega um grupo de pessoas extremamente desagradáveis, que são os filósofos, e começam a dizer: "Não, a verdade é imortal, a verdade antecede tudo, a verdade ela ultrapassa o momento", né. Então o Nietzsche vai ver no Sócrates, olha que coisa engraçada, porque o Foucault já tem um olhar mais generoso para o Sócrates nesse momento. Mas o Nietzsche vai ver no Sócrates a figura que vai destruir isso tudo, que vai começar a falar de uma verdade imemorial, de algo que transcende a cada indivíduo. E aí você perde o acontecimento. Então a verdade ela já não é mais daquilo que se vive a cada momento da vida, e passa a ser uma verdade superior da qual você tem que passar a vida inteira tentando alcançá-la. Né? A gente poderia dizer que é mais Platão do que Sócrates, né? Porque Sócrates nunca fez isso na prática, né? Eh, então, de alguma forma, com essa quebra da tragédia, desse olhar trágico para a vida, né? Tem um livro magnífico para quem se interessa por isso, que é do Roberto Machado, que é O Nascimento do Trágico, onde ele vai contando a história dos acontecimentos, tanto gregos, mas também modernos, onde a visão de mundo trágica, né, que a visão de mundo trágica, ela não resolve nada, ela mantém a tensão das oposições, né, apolíneo e dionisíaco ao mesmo tempo. É forma e desmesura, é beleza e embriaguez. A tragédia, ela não tem uma resolução nunca. A força dela é a manutenção das oposições. Então, uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que tem uma visão ou um pensamento que tem uma visão trágica da vida, ela nunca acha que uma hora você vai resolver, superar e evoluir. A beleza, a força, a intensidade, a verdade está de você não resolver, de você aprender a lidar com essas tensões, né? Assim, tem, por exemplo, uma corrente que vai pensar nisso em termos terapêuticos, né. Então, e uma corrente muito interessante, no sentido de, sim, você não resolve nada, você aprende a lidar com quem você é. Você não supera nada, você encontra um outro lugar para aquilo do qual você consegue conviver. Mas em momento nenhum você se desfaz, você supera, você avança. Mas isso você vai se transformando o tempo todo.
né. Então essa ideia do trágico é dessa transformação contínua que não tem um processo evolutivo, você não está melhor ou pior, você está diferente, você está lidando de outra forma, né. Então, de alguma forma eu estou fazendo essa retrospectiva toda, porque para Nietzsche e para Foucault, mais para Nietzsche do que para Foucault, a modernidade é uma experiência radical do perdedor. E entenda o que que o Nietzsche está querendo dizer com isso, porque você imagina, a figura desse grego trágico, ele nunca tem salvação, ape apesar dele também nunca ter perdição, porque ele não trabalha em fracasso ou sucesso. O trabalho dele é como dar sentido à vida dele. Isso não tem sucesso ou fracasso, é uma construção de uma vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Como não tendo sucesso ou fracasso nisso? Para a nossa época, não. A nossa época tem parâmetros muito claros que vão mudando, mas que são evidentes quando postos, do que é ser bem-sucedido ou não. Então, Nádio, se você tem propriedade, você está mais perto do sucesso do que do fracasso. Se você tem carro, e nem importa se você usa o seu carro ou não, mas você tem que ter um carro, né? Ou se você quantos seguidores você tem, né? O quanto você produz. Veja, eu estou dando vários parâmetros diferentes de sucesso, mas para Nietzsche, isso são parâmetros que construídos por aqueles que já perderam a guerra, porque eles já abriram mão da vida. Eles vivem a reboque de valores dos quais ele não construiu aqueles valores, ele não participa daqueles valores, né. O Nietzsche ele vai usar uma expressão muito forte para isso, que ele diz que é o espírito de manada, né. Você se encaixa naquilo que se diz ser o melhor, mas você nem se pergunta se é o melhor. E ele vai analisar isso detidamente na genealogia da moral, né, porque para ele a figura desse grego trágico é a figura da guerra, né, assim, nesse sentido bem próximo de Heráclito, né. Heráclito dizia que a melhor forma de você morrer é no fogo da guerra. É claro que ele está usando isso alegoricamente, e esse fogo da guerra é a vida, é você estar correndo risco, né, é você estar ali. E para ele a cristandade é o oposto disso, é o fraco, é o ressentido, é aquele que abre mão da guerra para dizer que a guerra é mal, é má, que a guerra, que o confronto é negativo. Então, toda a cristandade, para ele, é uma figura da perdição, porque todos os valores da cristandade, elas partem do pressuposto que você tem que abrir mão da vida. Então, para o Nietzsche, você já está perdendo tudo, porque a única coisa para o Nietzsche que importa é a vida. É a única coisa que a gente tem, né, é uma filosofia. A filosofia nietzschiana é uma filosofia existencial, né, ela tem a ver como que você lida com a vida. Basicamente, é a pergunta que o Nietzsche está se fazendo o tempo todo, né, e para ele a cristandade, ela parte do pressuposto que você tem que abrir mão da vida, né. Acho que a imagem mais forte que a gente tem é de Santo Agostinho, da cidade, a diferença que ele faz da cidade dos homens à cidade de Deus, né. Quer dizer, você tem que abrir mão da vida para, além da vida, você alcançar a eternidade. Para o Nietzsche isso é devastador, porque, assim, você está abrindo mão de tudo para nada. É literalmente, para o Nietzsche é isso. É como se você fosse uma pessoa afortunada, ou seja, você está vivo. Não importa se as coisas estão indo bem ou mal, mas a matéria-prima da vida está à sua disposição. E deliberadamente você abre mão disso tudo para esperar algo depois da morte. Para ele,
Não faz sentido algum, né? E por isso que é uma lógica do perdedor, né? Seria mais ou menos, assim, de forma bem caricatural, mas que tem a ver com o nosso tempo, são aquelas pessoas que não não gozam da vida, não aproveitam a vida, não dão importância às pessoas que estão do seu lado, que só trabalham, 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 para cada vez ganhar mais dinheiro, para cada vez guardar mais dinheiro, para cada vez ter mais dinheiro, né. Eh, e aí, quando chega a hora de você gastar o dinheiro, de fato essa hora nunca vai chegar, porque sempre a pessoa vai continuar guardando, até ela morrer, né. Tem uma história muito incrível, eh é um livro interessante de ser lido, se chama A Psicologia Financeira, é um best-seller que vendem, é um livro interessante de ser lido. E ele conta que um dos maiores doadores da história dos Estados Unidos era um cara pobre, que viveu 90 e poucos anos, e se não me engano ele era faxineiro de uma escola, eu não vou me lembrar, mas tinha um trabalho, assim, bastante simplório, subalterno. E ele nunca gastou um centavo. Ele morava numa casa que ele comprou muito jovem, muito simples, muito barata. A vida dele era acordar, ir trabalhar e voltar para casa. Então ele não tinha gasto nenhum, tudo era pago. E ele foi guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro a vida inteira. Viveu muito tempo, 90 e tantos anos, cento e poucos anos, eu não me lembro agora, mas certamente mais de 90 anos. E ele deixou um testamento onde ele doou tudo que ele tinha na conta dele, acho que era um fundo de reserva que ele criou, para uma instituição, não me lembro se era a Biblioteca Nacional, alguma coisa assim. E eram mais de $2 milhões. Aí o que eu acho engraçado é que o pessoal fala: "Tá vendo? Até uma pessoa muito pobre pode ser milionária". Aí eu fico olhando com olhar nietzschiano e diz: "A pessoa só não informa, que significa que você não vai fazer nada da vida para isso". Né. Tem uma imagem que eu gosto muito, eu até escrevi um artigo, não sei quando que vai sair esse artigo, sobre isso, sobre essa passagem, eu dou importância a essa passagem da Simone de Beauvoir, ela conta no Por uma Moral da Ambiguidade, ela conta o caso de uma jovem que, se encontra gravemente doente e é indicada que ela se interne, se afaste da família para cuidar da doença. E ela fica desesperada, porque ela ama o parceiro dela, ama o filho dela, ama a vida que ela tem, e ela para pensar e fala assim: "Cara, eu vou ter que abrir mão de tudo isso". E uma pessoa chega para essa jovem e fala: "Minha filha, deixa de bobagem. A única coisa que importa é a saúde". E essa jovem vira para ela e fala assim: "Mas para que saúde, se eu tenho que abrir a mão da vida?". E é isso, quer dizer, a Simone de Beauvoir pega perfeitamente isso, quer dizer, as coisas não têm valores, não, as coisas não têm valor objetivo. Os valores são sempre circunstanciados. Então, assim, veja, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia de nenhuma irresponsabilidade. O que eu estou querendo dizer é que não existe uma grade de valores que, quando você tem um dilema, você vai nessa grade de valor: "Ah, não, esse valor é mais alto do que esse", né, não, tem sacrifícios que a gente faz na nossa vida e que, para a gente, aquilo é tomado de valor que não tem um peso muito forte para a gente. E tem coisas que, ao olhar dos outros, não tem relevância nenhuma e para a gente é um desastre, porque para a gente aquilo tem muito valor, o custo daquilo é muito alto, né. Então, o que eu acho é que
discutir a questão do conhecimento objetivo é o quanto o conhecimento objetivo, ele silencia a ideia dos valores. É uma ironia isso, porque ele parece se oferecer como um grande valor, e ele se oferece como um grande valor, só que ele não aceita coabitação. O conhecimento objetivo só aceita ele como valor, né. Então, o meu pai, que é médico, ele conta uma coisa que é trágica, que ele sempre ficou muito irritado, que era, e isso, assim, já vários filmes, romances já exploraram isso, que é um cirurgião voltar da cirurgia onde o paciente morreu e ele chegar para a família e falar: "Olha, tecnicamente a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente não resistiu". E meu pai sempre ficava muito irritado com isso, e falou assim: "Mas que sucesso é esse se a cirurgia só foi feita para o paciente sobreviver?", né. Mas é porque tecnicamente ela foi perfeita, a despeito de não ter conseguido o resultado. E isso para mim sempre foi um símbolo de como o conhecimento objetivo ele não aceita outros valores com ele. O valor é só ele, né. Então Professor, diga. ai, só Não, para por favor. aproveitar para fazer um Claro. parênteses. Lá no meu trabalho, pediram para eu fazer um curso top de liderança, né? Para ver se Uhum, compensava a adquirir para o órgão ou a gente uhum, levar a tecnologia para dentro. O que que ele mais trabalhou? Foram 3 dias. Ele é até de São Paulo, a empresa. Valores e ética. Era, era isso, foi isso, assim. Eu fiquei impressionada. É claro, ele trazia muita questão do coletivo, trouxe questão de comunidade, assim, bem, bem disruptivo para um público que tá, assim, um público muito de CEOs bancários que estavam lá, tá. Mas foram valores, são de valores e ética, basicamente, e nessa reflexão do coletivo. Se não for no coletivo, não adianta, a coisa não anda. A gente vai terminar com o planeta e as coisas não vão andar. Mas foi bem nessa linha, achei interessante, assim. Mesmo sendo no mundo empresarial, um diálogo interessante, né? Claro, a questão é que se isso for levado a cabo, você vai ter um problema imenso, porque, não você, eu estou falando qualquer tipo de instituição pública ou privada, e privada ainda é mais problemático, porque quando você coloca a questão ética, você, em última análise, está colocando a relação do indivíduo com o coletivo como soberana. A relação, nem o indivíduo nem o coletivo são superiores, mas a relação é superior a tudo. Isso significa inclusive ao lucro, né. Então, assim, uma empresa, ela deve eu me lembro de uma vez uma pessoa comentando, e acho que ela tem razão, que o pessoal, assim, é muito comum, ainda mais hoje em dia, as empresas dizerem: "O que mais me importa é o espírito de equipe", dentro da empresa. E eu vi essa pessoa falando uma vez, e ele falou assim: "Isso é fácil de descobrir. O responsável por RH é o maior salário? Se não é, não é verdade". Simples assim, porque o RH, digamos assim, se o espírito de equipe é a coisa mais fundamental, RH é a função mais importante. E a gente sabe que muitas vezes o RH ele funciona quase como uma contabilidade da empresa, uma contabilidade humana, mas, no sentido de contratar e demitir, e tentar, pagar salários maiores para menos pessoas ou pagar salários menores para mais pessoas? Estou simplificando a coisa é muito mais complexa, mas o que eu quero dizer é que, assim, no mundo real, eu ainda estou para ver quando houver uma discordância entre o departamento de RH e o departamento, sei lá, de investimento, que o RH seja ouvido mais do que de investimento, por exemplo, né. E o que a gente está discutindo, essa volta toda que a gente está dando, é porque o que o Nietzsche vai chamar a atenção
é que esse lugar do ressentimento, ele se transformou num valor na nossa época. A fraqueza se transformou numa força. Então, para ele, isso é muito evidente para o Nietzsche, né. Todo o trabalho dele, para ele, ele vai analisar, e ele é bastante cruel com isso, com a figura do sacerdote. Porque o sacerdote, assim, ele não é mais rico do que o burguês, ele não é mais forte do que, sei lá, o exército do local, e ele faz da força dele a fraqueza dele, né, da pobreza, da obediência, da castidade. E veja, isso não quer nem dizer que seja real, né. A gente já viu, por exemplo, um dos motivos lá da renúncia, do Papa anterior, Bento XVI, e a nomeação do Papa Francisco foi a a a bagunça que era a Cúria Romana, e que de uma certa forma ainda é, mas, né, do qual o Bento XVI não conseguiu resistir, né. Tem casos, assim, absolutamente escandalosos, onde tinha bispo que era sócio de canal pornô, entendeu? Assim, os casos de abuso infantil são imensos e inúmeros, né, mas não importa. O que importa é que o valor que guia é da castidade, da obediência, da pobreza, né, da da dessa valor de você se levantar para dar a outra face. Então, para o Nietzsche, isso é desesperador, para o Nietzsche, porque é a força da fraqueza. Para ele, a vida fica mais fraca com isso, né. Foucault, ele é muito menos, mas muito menos intenso do que Nietzsche. Ele não vai dizer nem que isso está errado como Nietzsche, ele não vai se revoltar como Nietzsche, ele só vai dizer: "Isso participa dos jogos de força de uma cultura". Então você não, para ele, né, outro dia eu estava revendo, uma amiga me mandou aquela entrevista, eu não me lembro, comecinho da década de 70, não lembro se é 70, 71, 72, alguma coisa assim, dele, do Foucault com Noam Chomsky nos Estados Unidos. O Tem uma passagem que é muito engraçada, que o Noam Chomsky diz: "O que o Estado tem que fazer é buscar o equilíbrio, é contemplar o maior número de pessoas, é resistir à exploração, à violência", e aí ele começa a listar toda essa imagem que nós temos de um Estado democrático. Aí quando vai para o Foucault, Foucault diz: "Ah, o que eu tenho para falar é muito menos do que o professor Chomsky está falando". Ele é mais velho que o Chomsky, né, o Chomsky está muito novo ali. Ele sempre foi um prodígio, o Chomsky. Ele sabe o que que o Estado deve ser. Eu não sei o que que o Estado deve ser, eu não tenho nenhuma recomendação para dar. A única coisa que eu posso falar, a minha contribuição, é que normalmente se entende a estrutura de uma cultura como a centralidade de um Estado e a sua relação com a sociedade. E o que a gente tenta é trabalhar nessa ligação entre a centralidade do Estado. O que eu proponho a vocês, porque foi o que eu descobri com as minhas pesquisas, é que a relação da cultura é descentralizada. Não é o Estado que decide o que uma cultura é. As relações familiares têm relações de força ali. As relações pedagógicas têm relação de força. As relações institucionais têm relação de força. Então, o que ele está dizendo, no fundo, ele está criticando o Chomsky, ele está dizendo: o Chomsky está querendo reformar algo que não decide nada. O que ele está querendo dizer é que está tudo pulverizado. Ou você muda
as relações amorosas, ou você muda as relações familiares, ou você muda as relações educacionais, ou você muda as relações de amizade, ou você entende? Ou você olha para essa rede toda, ou senão o que você está fazendo é perdendo de vista o seu próprio tempo. Você está elegendo um ponto ali que você vai ficar ilusoriamente brigando contra aquele ponto e a cultura vai continuar operando do mesmo jeito. A toda revolução fracassa por causa disso, né, porque você tem a ideia da revolução é de que você vai tomar o poder central, e que ao tomar o poder central você vai mudar as regras, e aí a cultura vai mudar. É claro que, como um marxista me responderia: "Ah, mas é porque ainda não conseguimos fazer a verdadeira revolução". É, hipoteticamente sempre tem essa possibilidade, né, a gente vai ser extinta a raça humana e ainda vai ter essa possibilidade de uma revolução verdadeiramente acontecer. Agora, de fato, você pegar o século XIX e século XX, a quantidade de revolução que houve e nunca nenhuma conseguiu mudar, nunca conseguiu realizar o seu projeto, né. Para o Foucault, você não realiza porque o poder não está ali, guardado como se fosse, eh, o tesouro de um país, que nem a reserva de ouro, sabe. Você não tem, eh, como se diz? Aquelas, eh, negócios de ouro, eu esqueci barras de ouro. Você não tem barras de poder, né. Eu já devo ter falado isso para vocês, que eu acho a imagem linda do Pepe Mujica quando ele assumiu a primeira presidência lá no Uruguai, e ele disse: "Pô, eu fui sentar na cadeira de presidente, falei: "Agora eu vou fazer tudo que eu sempre sonhei fazer". Quando eu fui sentar, eu descobri que só tinha uma pontinha da cadeira disponível para mim, que já tinha muitos poderes sentados ali e que eu mandava muito pouco". Assim, é uma definição perfeita da visão Foucaultiana do poder, né, quando as pessoas, dizem, né, por exemplo, o Vladimir Sapata, ele gosta de reclamar disso do Lula. "Ah, o Lula vai ao poder e não faz o que tem que fazer". Não faz por vários motivos, mas se ele fosse a pessoa mais honesta e pura e correta, o que ele não é, ele não conseguiria fazer do mesmo jeito, né. Assim, a gente já viveu isso, não nós brasileiros, mas estou falando do Ocidente. Robespierre era uma figura, incorruptível. E o que que o rigor das ideias dele levou? Ao terror, onde ele mesmo foi executado, decapitado pelas ideias. É engraçado, porque tem uma certa ironia, né, da pureza que se dá, né, ela se dá destruindo o autor da própria pureza, né. Então, é um pouco disso. Então, nesse sentido, a partir dessa visão, Nath, não existe nada que escape a ser um dispositivo de poder, né. Tudo é. Se a gente for pensar dentro de uma dimensão escolar, por exemplo, a gente tende a pensar que o dono da escola é quem decide. Aí depois a gente fica pensando: "Ah, pode ser que não, pode ser que o dono da escola, desde que tenha lucro, ele não ligue". Aí você fica pensando: "Então a direção geral é que decide". Aí você pode pensar: "Pô, é verdade", mas no fundo, que a escola é o que cada professor ou professora dá em sala de aula. Aí você fala: "Não, então são os professores que decidem". Mas também você pode pensar que não importa que professor ou professora que você tenha, se não forem os alunos a se engajarem, a participarem, aí você fala: "Então são os alunos que decidem". Hum, cada dimensão de relação ali constitui uma força de um vetor de poder, né. A basta, você imaginar, eu me lembro disso uma vez, tinha um grande pastor, presbiteriano aqui no Rio, muito famoso, chamado pastor Neemias, que, uma vez, eu me lembro de um exemplo que ele deu para mim, eu estava entrevistando ele, eu era muito moleque, adolescente,
Até hoje não sei porque que ele aceitou fazer uma entrevista comigo para um trabalho de escola, mas ele disse: "Nós, pastores, nos achamos muito superiores, porque a gente cuida das almas, mas basta a Colube fazer greve de uma semana que não há quem pare para pensar na alma com o fedor das ruas". Então, é um pouco disso, assim, a faxineira tem uma relação de poder, e isso é de mão dupla, também é uma outra coisa que o Foucault pensa muito diferente de uma lógica marxista, né, a gente tem a sensação que o poder do oprimido só tem coletivamente. Não, ele é coletivo porque ele participa de um grupo, mas a atuação é individual também. Né, no quantas instituições poderosas e fortes a gente conhece, onde o porteiro, ou o segurança, ou a faxineira participavam ativamente da visão que as pessoas tinham daquela empresa, né. Eu me lembro, assim, minha mãe foi, durante muito tempo funcionária do Banco do Brasil. Eu me lembro que tinha uma senhora que era contínua lá, e que ela preparava o café, tudo, e assim, era engraçado, porque ela era muito simples, muito pobre, mas ela era obcecada com a limpeza e com a organização das coisas, né. Eu até brincava com a minha mãe que eu falava assim: "Parece que ela, se há reencarnação, ela já foi uma rainha altíssima", porque assim, era de um e era completamente diferente a agência quando ela estava trabalhando lá de quando ela saiu. E aí você vai dizer: "Alguém escutava ela para fazer alguma coisa?" Não, mas ela, primeiro que ela administrava o orçamento dali, então a parte de comida e tudo, e ela cuidava, e ela tinha uma coisa que ela ia consertando, chamando atenção, não sei o quê. Uma pessoa que, dentro de uma estrutura lógica de análise de poder, não tinha poder nenhum. Ela não podia mandar ninguém. Na verdade, qualquer pessoa ali tinha uma posição de comando superior a ela, né. Então, o que a gente está vendo é isso. Agora, eu acho, Nales, que tem uma questão, importante, meio transversal no que você trouxe, que uma coisa é você ter um olhar atento para a ignorância, que eu acho que foi a ideia da primeira metade do nosso curso. É você perceber como aquilo é poderoso, você se reconhecer ignorante. Agora, como tudo, existe a perversão disso. A perversão é o que a gente vê no nosso tempo, que é a pessoa transformar em um valor um nada saber. É a pessoa que fala assim: "Não quero estudar. Não quero me interessar pelas coisas, não quero ser curioso, e isso para mim importa". Eu acho que isso é uma figura que escapa da ignorância, apesar de a gente, no senso comum, a gente poderia associar uma coisa a outra, que vai para uma coisa mais da idiotice e da tolice, né. Os antigos classificavam como o maior inimigo da sabedoria, não a ignorância, porque a gente viu que a ignorância era o pressuposto necessário da sabedoria, mas a tolice. E tolice é tudo vale a mesma coisa. Isso é a definição de tolice para a antiguidade, é isso. Tudo tem o mesmo valor. Então, assim, você escutar Hipócrates falando de como ser cuidar da sua saúde, se atribui o mesmo valor para um escravo pobre, ignorante e que não se cuida. E ele fala: "Ah, para mim saúde é não tomar banho, não estar aciado, não se alimentar direito". E você diz: "Ah, os 2 discursos têm o mesmo valor para a saúde".
Isso é tolice. E, de alguma forma, eu acho que a nossa cultura, ironicamente, do conhecimento, e como a gente viu, do conhecimento objetivo, essa ditadura do conhecimento objetivo, ela dificulta enormemente a ignorância, mas ela hipervaloriza a tolice. Né? A gente vê, por exemplo, nos podcasts hoje em dia isso. Mas por que vale mais a sua opinião do que a minha? Pô, mas você está discutindo física, o cara é um PhD e você nem sabe mais as leis de Newton, por que você acha que naquela discussão a sua opinião tem o mesmo peso da outra? Mas é o que acontece. Professor, só um parênteses. Estava ouvindo, tem um podcast Ciência Suja, não sei se vocês conhecem. Qual? E aí, Ciência Suja. Não. Eles são jornalistas, mas eles fazem várias entrevistas com o pessoal da área mesmo, para tirar máscaras. Então, eles falam assim: a ciência não é neutra, é bem Uhum. interessante. Uhum. E a última Vou agora é procurar para ver. sobre. Vale a pena, é de qualidade. E aí, a última, eles estão falando sobre o uso dos. Ai, meu Deus. Como é que faz? Tipo essas vitamina, suplementos, Uhum. principalmente da Suplemento. melatonina, isso, principalmente da melatonina, que tem sido feito propaganda por, como é que fala? Influencers. Uhum. São pessoas que não conhecem, é bem assim, né? São pessoas que não conhecem sobre aquilo que estão falando, mas que angariam diversas pessoas para o uso desses suplementos. Então, é bem interessante eles mostrando essa tensão desses conteúdos. E tem toda uma questão da Anvisa que eu não tinha noção da posição da Anvisa para a melatonina, que eu até criticava, mas depois eu falei, não, tudo bem, é que a gente não conhece, né? Talvez antes de criticar eu tenho que conhecer mais. Mas Mas foi veja, Nádia, interessante. não tem menor problema. O que as pessoas não entendem é que dentro de uma democracia todo mundo tem direito à opinião e todo mundo tem direito de se equivocar. O problema da tolice é equiparar as coisas. Então, sei lá, eu posso ouvir um, um, um médico, ou ouvir uma pesquisadora sobre um suplemento alimentar e eu falar assim, para mim isso aí parece ser furada. Outra coisa é eu tornar isso público, porque quando eu torno público, eu estou querendo dizer que o que eu estou dizendo tem o mesmo peso da outra pessoa, né? Uma das últimas entrevistas que o Humberto Eco deu antes de falecer, que ele foi ele foi cancelado, ele ainda pegou o cancelamento, antes de morrer, que ele disse que o problema da internet é que ela dava voz aos tolos, que antigamente um imbecil, ele falava suas imbecilidades na praça da sua cidade. Agora ele falava para o mundo. E que isso era o lado ruim da internet. Ele não disse que a internet era ruim. Ele não foi contra a internet. Ele quis dizer, olha, o aspecto ruim da internet é que agora há uma profusão de som que não tem mais nenhum tipo de curadoria. E é verdade, a gente vive, eu acho que uma das crises que a gente vive é a falta de curadoria. Para tudo, né? Se vocês forem reparar, ah, por, por que é mais difícil hoje em dia, em música, você ter um álbum que cause um efeito que seja infinitamente bom do que antigamente? Um dos motivos é que não havia a menor possibilidade de você lançar um álbum antigamente sem ter um produtor. E veja, produtor não é a gravadora. Você tinha coisas diferentes numa gravadora. A gravadora tinha vários defeitos, mas ela tinha essa capacidade de articulação. Você tinha uma pessoa que estava responsável em vender aquela música. Tratava o disco e a música como mercadoria. E para ele não importava quem era. Ele podia estar vendendo Chico Buarque ou vendendo, sei lá, alguma coisa muito ruim. Você tinha a figura que era
administrar, gerenciar a carreira. Então é assim, olha, o que me importa é daqui a 20 anos você ainda ser relevante como artista. Então eu estou preocupado que você dure, né? E tem figuras muito importantes disso que a gente não para pensar de que conseguiu construir uma carreira para a pessoa. Tanto que tem artistas que eram muito bons que não conseguiram construir carreira. Faltou alguém para ajudar a construir a carreira. E você tinha um produtor que a obrigação dele era fazer com que um bom produtor, né, como toda área tem pessoas muito ruins e pessoas muito boas, que era pegar o talento e as músicas daquele momento, daquele artista ou daquela artista, e transformar em algo memorável, né? Então você tem a figura talvez máxima seja o George Martin com os Beatles, né? Que o pessoal brincava entre eles mesmo que era o quinto Beatle. Então ele apresentava coisas para os Beatles e os Beatles, pô, que eu posso fazer com isso? Se vira. E os Beatles chegaram para ele, a gente queria fazer algo assim, mas a gente não sabe como fazer. Ah, peraí, vamos testar. É isso a figura. Não tem mais a figura do editor de livros, né? Quantas pessoas hoje pagam as suas edições? Quantas pessoas publicam por conta própria? Então não tem uma pessoa que lê e não tem nenhum tipo de compromisso com você, tem compromisso com a editora, de dizer: olha, aqui tem coisa boa, mas essa parte aqui você se perdeu completamente. Isso aqui ficou. Gente, hoje em dia a gente fica nessa coisa, a gente está pior do que artista romântico, nessa figura do artista romântico de que ele vale por si só. A quantidade de obras que a gente vangloria como sendo patrimônios da humanidade, o título não era do autor, foi discutido, foi imposto para ele. Coisas que ele ia fazer, ele fez de outro jeito, entendeu? Porque, assim, um editor, um bom editor, não é um ignorante, é um amante de literatura, só que ele não é escritor, mas ele entende de literatura. Ele tem bagagem para fazer isso. É que é uma democratização que se perde, né? Assim, porque na verdade, tendo dinheiro, qualquer um vai conseguir produzir qualquer coisa, né? É o E aí problema, o lado negativo da democratização, que se você for voltar lá no Nietzsche fica desesperado com isso. O Nietzsche, eu acho muito engraçado a gente. democratizou que qualquer um pode botar um livro, e aí a gente tem que consumir. A gente agora precisa da curadoria, porque aí como é que você consome o livro, né? Não, e, Inúmeros por livros exemplo, que a gente assim, eu posso compra falar e mais da não lê, escrita, né? né? Porque é o que eu mais faço. Como você ter uma boa leitora e um bom leitor para te dizer aqui estava bom, aqui está uma droga. Porque, assim, qualquer pessoa que exerça qualquer atividade de produção, você perde o distanciamento. Não tem jeito, né? Não dá para você ser autor e autora e leitora ao mesmo tempo, né? E essa figura faz toda a diferença. E Elaine, você pegou exatamente o Nietzsche, ficou horrorizado com isso, e eu acho muito engraçado as pessoas pegam Nietzsche para defender a democracia, porque antes de tudo ele era um elitista, né? Por causa disso que você está falando, ele achava a democracia assim um declínio, né? Mas assim, eu me lembro até hoje quando saiu a primeira versão daquele programa Adobe Premiere que permite você fazer edição de vídeo. E aí eu me lembro de uma entrevista que foi feita com o George Lucas e ele falou: "Você está animado?" Aí ele falou: "Por quê?" Aí ele falou assim: "Por causa da saída do Adobe Premiere, teremos mais Hitchcocks, teremos mais." Aí ele falou assim: "Meu filho, deixa eu explicar uma coisa. Qualquer pessoa tem acesso a papel e caneta, e não temos mais Shakespeare do que tinha antes. Não temos mais Cervantes do que tínhamos antes. A democratização do instrumento facilita ao talentoso, mas não gera mais talento, né? Então, assim, o Adobe Premiere ele era muito mais barato você fazer um filme. Então, talvez
uma pessoa com talento cinematográfico pôde fazer um filme que antes ele teria muita dificuldade de passar no funil dos estúdios, né? Mas não vai ter mais gente com talento por Os causa estúdios disso. deviam ter todas as suas sacanagens envolvidas, devia ser super difícil, mas o fato é que agora produz qualquer. Então, mas Elaine, aí a gente pega uma parte que interessa a gente, que você trouxe um ponto. O que essa ideia de discutir o conhecimento como uma experiência cultural, porque no fundo o que a gente fez isso na segunda parte do curso é entender assim, o conhecimento ele não é puro, ele não é neutro, ele não é separado, ele é uma experiência cultural e a nossa experiência cultural do conhecimento é de um conhecimento objetivo extremamente possessivo. O que que a gente apreende disso? É que não adianta querer escapar do funil, porque existem outros funis, É. entendeu? E o Parece que não problema tem frio hoje, né? é que o funil atual, ele é um funil muito mais hermético do que esses sistemas, que é o algoritmo, onde até agora essa tese tem vencido, que é toda vez que um estado diz: "Eu quero ver o algoritmo para saber se ele não está distorcendo as coisas". Aí vai vir a Meta, vai vir o Google, vai vir a OpenAI e dizer assim: "Não posso. Se eu te der o algoritmo, acabou o meu negócio". E até hoje eles conseguiram não entregar o algoritmo. Não existe nenhuma empresa dessa que entregue o algoritmo. Então, assim, o que você consegue hoje em dia atacar o algoritmo é quando você, pelos efeitos, você começa a mostrar as coisas. Mas aí sempre quando você mostra pelos efeitos, a Meta fala assim: "Ah, já tínhamos percebido, estamos mudando o algoritmo", né. Então essa ideia de escapar, de alguma forma, o que a gente está vendo com essa experiência de cultura, esse olhar de cultura Foucaultiano, é que não existe fora. Então não adianta você querer encontrar um ponto onde seja melhor, né. Então, assim, pensando, por exemplo, terapeuticamente, eu estou me sentindo oprimido pelas exigências do meu tempo. Você não tem como encontrar uma experiência que escape a isso. O que você vai ter que aprender é criar mecanismos e desenvolver resistências a esse a essa situação. E você vai pagar o preço disso, porque você literalmente vai estar indo contra a corrente, né. Assim, ganhar dinheiro é difícil. Agora tente viver desprezando o fato de ganhar dinheiro. A força da correnteza te arrasta, né. Eu acho esse um dos desafios. O que o Foucault está mudando o jeito da gente pensar, é dizer assim: se a gente parar de querer tomar o poder central para transformá-lo, porque a gente já reconhece que ele não transforma as coisas, e se a gente começar a constituir outras formas de viver, onde as nossas relações com cada coisa seja transformada, né, a nossa relação afetiva, a nossa relação sexual, a nossa relação ética, a nossa relação familiar, a nossa relação estética. Isso tem um poder de transformação potencialmente muito maior do que você ficar esperando a derrubada do Estado. Porque na hora que derrubar o Estado, vai assumir ou um outro Estado ou uma outra forma de poder. E eu acho que tem uma coisa grave que era até uma coisa que eu queria ter discutido com vocês, e a gente acabou não tendo tempo para isso, né. A a a Fátima até brincou comigo, que mandou uma mensagem: "Você tem a sensação de que você queria dar mais aula do que as 15 aulas". É, e certamente.
Tem coisas a mais para discutir, mas sempre assim, né? Uma hora a gente meio que abre mão para voltar a discutir essas questões a partir de uma outra perspectiva, é o que eu pretendo fazer no semestre que vem, trabalhando a questão da liberdade e do destino. Uma das gravidades do nosso tempo é que a nossa cultura, ela oferece um prêmio. O que que eu estou querendo dizer com isso? Ela diz: se você fizer o que eu estou falando, você vai se realizar. Então ela diz: se você ganhar dinheiro, você vai se sentir realizado. Se você tiver fama, você vai ser realizado. Se você acumular propriedades, você vai se sentir realizado. Se você tiver muitos seguidores, você vai se sentir realizado. Qual o problema grave disso? Pela própria estrutura dela, da cultura, ela nunca vai poder fornecer o que está prometendo para você. Nenhuma lógica dessas funciona o resultado final. Então, por exemplo, pode pegar qualquer exemplo. Ganhar dinheiro. Existe uma única sociedade onde todo mundo possa ganhar muito dinheiro? Existe uma única sociedade onde todos possam ser muito famosos? E isso vai se desdobrando em outras coisas, né? Você vai descobrindo que você pode ter 1 milhão de seguidores e se sentir sozinho ao mesmo tempo. Mas é porque a promessa, eu acho que hoje em dia as pessoas nem pensam no vazio, né? Assim, que a indeterminação, que a finitude da vida, as pessoas nem pensam na morte, né? Então, eu acho que as pessoas nem pensam nisso, né? Mas, Elaine, E exatamente aí é isso uma é o problema. tentativa de cobrir um vazio, né? De tampar um vazio que lá no consultório vira e mexe, assim, várias temáticas surgem de N assuntos, né? Uma que é fazer tratamento para ter filho, a outra que é, enfim, o outro é homossexual, enfim, vários. E muitas vezes eu me pego assim, daqui a pouco numa conversa muito assim, que as pessoas se desumanizam muito, né? Assim, eu acho que o nosso tempo acabou desumanizando as pessoas, né? Então as pessoas esquecem que são seres humanos mesmo, assim, e que seres humanos são, né, indeterminados, assim, isso é uma premissa básica, né, da humanidade, não sei, assim, mas até eu preciso me lembrar disso vira e mexe, né? A gente Não, mas o tempo todo, porque é uma experiência cultural, não é um problema de um indivíduo, de um grupo, é, de uma seita, né. é que a gente, É como trabalha com isso o tempo todo, a gente faz curso de filosofia, a gente, né, lê os filósofos, e é muito engraçado porque você leu Nietzsche e tal, você trouxe Nietzsche, trouxe Hannah Arendt, assim, eu nunca tinha lido, né? Eu nunca tinha ouvido falar muito sobre, eu lia mais Heidegger, e todos eles acabam falando a mesma coisa, né? Todos eles. A questão da verdade, quando você trouxe na última aula, me remeteu total a Heidegger, né? Com a questão do velar e desvelar, né? Da verdade, da aletheia, né? Assim, eu acho que no fundo todos eles estão falando a mesma coisa, né? exatamente isso. E acho que, assim, não estou dizendo que antes era melhor, mas antes era diferente numa coisa. Por exemplo, você tocou num ponto que eu acho que, assim, é de uma gravidade terapêutica imensa. Obviamente, sempre todos tiveram medo de morrer, mas todos tinham uma experiência carnal da morte. Primeiro, por causa das guerras. Segundo, expectativa de vida. Terceiro, se vivia em família, né? Quer dizer,
até muito pouco tempo atrás, pensando em Via-se humanidade, bisavós e avós morrendo com muito mais frequência, né, assim, com muito mais participação, né. e se tratava em casa as pessoas morriam em casa. Então, Nasciam assim, nasciam em casa. Né, o Walter Benjamin vai tratar disso num texto dele, em que ele vai dizer que a gente não tem noção o que causou de transformação em termos de ser humano as pessoas morrerem em hospital. Porque, assim, você não tem mais a experiência existencial daquela situação. sabe, no final do ano passado, é muito engraçado você falar isso, porque eu fiquei muito chocada, assim. O irmão da minha mãe já vinha lutando com câncer há 13 anos, assim, ficou bem, muito tempo e tal, e aí agora no final, né. E aí, quando ele começou de fato a morrer, quando assim: "Olha, vamos parar com os remédios e tal", né, ele já não estava mais consciente e tal. A família não aguentou ver, né, não tô criticando, enfim. E eu me lembro que eu falei: "Ninguém tá lá com ele?" Tipo, ele tá passando nesse momento, assim, eu não sou espírita não, mas, né, supostamente ele tá fazendo a passagem nesse momento, tipo, falta, sei lá, 24 horas, 48. Ninguém vai estar lá do lado? Um momento tão importante da vida, né, da morte, mas da vida, e ninguém vai estar ao lado dele, assim, com a mãozinha, né, tipo, só esperando terminar, sabe. E não estava. E aí eu fui, na verdade, mas no meio do caminho ele já tinha falecido. Eu recebi a ligação no meio do caminho: "Você não precisa ir não, porque ele já morreu". Falei: "Gente", juro, eu fiquei tão impressionada com isso, porque é isso que você falou, eu acho que antigamente as pessoas até velavam mais essa morte, sabe, assim. E você falando do velar, outra coisa, Elaine, muita gente detesta ir em velório e enterro. E as pessoas dizem: "Ah, mas também não adianta mais nada. A pessoa já morreu". E eu estou falando isso porque eu, quando era criança, adolescente, eu falava isso o tempo todo. E você não percebe que o velório é para quem está vivo, não é É, para quem morreu. pra quem morreu. É uma forma de você dar uma expressão àquilo. Quer dizer, o Sartre diz uma coisa muito engraçada, eu acho muito engraçado, que ele diz assim: "A experiência da morte é inaceitável, porque tudo que vive, só vive com a sensação de que vai viver para sempre. Então você saber que vai ter o término, existencialmente parece absurdo, né". Mas As ele diz pessoas que não uma suportam, na verdade, né, porque, assim, quando você vai no velório, você tá não tem como você não refletir que uma hora é você, é impossível. e o Sartre ainda dobra a aposta, que ele diz: "Mas tem uma experiência mais absurda que a morte, que é o nascimento". Quer dizer, como que pode ter existido uma época onde eu não estava? Né? Essa ideia que a gente só vive, a gente busca tanto a eternidade, mas o momento presente é um momento de eternidade, porque a gente não consegue conceber sem essa extensão contínua. E isso, as duas coisas, elas são muito violentas para a gente. E a ideia do velório é você dar um sentido àquilo, é você encontrar um lugar para aquilo, né. E essa experiência é uma experiência, assim, a gente basta ver, quer dizer, o que é considerado como o nascimento do direito ocidental tem a ver, lá com, meu Deus, qual o nome? Fugiu agora. Lá, meu Deus, qual é o mito grego? Antígona. De Antígona de querer enterrar o irmão dela, e que o rei diz: "Não, ele atentou contra o Estado e a pena dele é não ser enterrado". E ela se volta contra, dizendo assim: "Você não tem", bom, ela não diz exatamente isso, mas o que ela diz, assim: "Você não tem autoridade sobre isso. O direito que me dá de enterrar
os meus entes queridos, ultrapassa a sua finitude, né? É o nascimento do direito natural, digamos, estruturado, né? É a vida que me dá o direito de enterrar os meus entes queridos. Você não pode se meter nisso. E por que isso? Quer dizer, ela está colocando em risco a própria vida. Se você for pensar em termos de conhecimento objetivo, não faz o menor sentido o que ela está fazendo. Porque por que ela está colocando em risco a vida dela por alguém que já morreu? Mas para ela, aquilo é dar sentido à vida dela. A vida dela vai perder sentido se ela não fizer aquilo. Mas, professor, Diga. desculpa, é só assim, mas aí também gera uma oposição. Como é que a Antígona chega pra gente? Como uma louca. Mas, claro, Essa o que lei, que o conhecimento né? objetivo pensa disso? E eu estava até pensando também na atenção, assim, de não ser um exemplo de desobediência ao Estado, né? Como se fosse um doutrinamento de corpos. Como assim? Mas Me só explica. voltando. Eu Não, é não como se fosse peguei. assim, tá, não pode valorizar o que ela fez, porque senão você está valorizando uma rebeldia, uma transgressão. Ah, Então é melhor Uma mantê-la. motivação para isso acontecer na atualidade. Não, não, isso não pode, você é uma louca, não deem ouvidos, né? Enfim. certamente. E aí eu fiquei com. Só lembrei de uma frase, duas coisas. Estava conversando com a filha do meu irmão de 5 anos. Ela me chama de Dinda. Eu sou madrinha de uma outra irmã dela, mas ela também me chama de Dinda. Aí eu não sei o que eu falei, não, porque a minha madrinha. Aí ela olhou para mim, ó, como você teve madrinha? Eu falei que minha madrinha já tinha morrido, tal. Como que você teve madrinha? Se você é madrinha? Eu falei, porque eu já fui criança um dia. Aí ela, você já foi criança? Então, assim, achei interessante essa questão desse ido, né? E o outro ponto que me veio é essa questão da falta do ritual, que a Elaine estava falando vocês começaram a falar do velório, acho que para muitas outras coisas, né? Esse ritual que a gente não, a gente já acorda com o celular. Qual que era antes o ritual? Preguiça, sei lá qual, né? Cada um tem o seu. Mas algumas coisas foram deixando. Até eu estou tomada um pouco pelo livro do Bill Churran também, que ele fala desses rituais e do Siddhartha Ribeiro que antigamente tinha, eu cresci contando sonho. Minha avó Uhum. gostava, minha avó materna. E tinha um lance de contar sonho, ela contava também. E depois, assim, eu falei, gente, hoje em dia não se conta mais sonho, né? Teve uma. E o Siddhartha traz cientificamente, pronto, se precisa de algum respaldo, do Então impacto que é. vamos validar mais ele, porque cientificamente. Não, se não só se Vou bastasse, até né? anotar Ele o foi. nome agora. Ele tem um livro sobre os sonhos, que ele fala dessa. Não, o livro é maravilhoso. Maravilhoso. O E aí, se a Oráculo gente dos precisa. Sonhos. Oráculo, O Oráculo dos exatamente. Se, a Sonhos, já ouviu gente, falar disso? é, se precisa também de pesquisa para sedimentar o conhecimento, ele traz também, né? Inácio, desculpa te cortar, mas, Elaine, é bem interessante porque ele é um neurocientista e ele é defensor da importância da incorporação do Freud na neurociência. Então Uhum. ele fica dizendo assim, a neurociência virou as costas para a psicanálise, dizendo isso tudo é crendice e chute. E quanto mais a neurociência avança, mais comprova o que o Freud defendia clinicamente. Então ele tem essa figura assim, é um livro muito interessante mesmo. Desculpa, Nádia, deixa eu interromper. Não, era isso, assim, eu acho que desse processo simbólico, né? Porque ele traz o sonho Claro. enquanto esse processo simbólico aí ele amarra com o processo de aprendizagem também a importância do sonhar para o aprender. Mas assim, eu acho, só trazendo, somando assim, essa questão do o ritual, não me entendam mal, mas é que fica parecendo um ritual como se fosse algo, né, muito encaixotado. Mas é esse outro que eu acho que hoje em dia está sendo tudo atropelado, né? Uma refeição você faz fast, não é mais a família. É que é delicado falar algumas coisas, né? Parece que eu tô saudosista ou tô numa via do tradicional. Eu tô falando e Não, tô aqui pensando ao mas mesmo Nádia, Não, é tempo. assim, isso. o que a gente Eu, está vivendo são rituais.
Só que são rituais que estão fazendo a gente sofrer. É só isso, não muda nada, assim. Você, por exemplo, acordar e tomar um café da manhã que dura 1 hora, conversando com as pessoas para depois ir trabalhar, é um ritual. Você acordar, pegar o celular e ir respondendo as coisas, sair de casa e comprar um café para chegar no trabalho já com o café tomado, outro ritual também. E essas duas coisas estão constituindo mundos para você, mundos radicalmente diferentes. Então não é saudosismo, porque você não está dizendo um jeito era certo, o outro jeito é errado. São experiências diferentes, mas elas têm consequências, elas têm resultados, Eu né? acho que é sobre não ter mais poesia em nada também, né, assim. Você vê o valor à arte, o valor à música, tá tudo diferente mesmo, assim, né. É difícil você conseguir eu vejo aqui em casa, eu tenho 2 meninos, né, a luta que é fazer eles lerem livro, e eu e o pai deles, a gente lê muito, né. E Só que para o a que gente é mais difícil ler também de qualquer jeito hoje em dia. é mais difícil, sem sombra de dúvida, mas, por exemplo, a gente você vê olha que loucura, a gente não tem mais biblioteca. A gente tem um Kindle lotado de livro. A gente tem alguns livros físicos, mas assim, eles não vivenciam mais o que eu vivenciava de entrar né, num Um cômodo quarto. assim, e tá lotado de livro, tudo empoeirado. Aquela coisa, aquela coisa do livro, né, do papel. Não é todo livro que eu consigo ler no Kindle, mas assim, eles não têm, a gente não tem, nem cabe no apartamento uma super, né, cheia de livros e tal, estante. Então, isso vai se perdendo muito, né? A Não, gente mas tenta estimular, mas assim, é tela, 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 tela. Eles comem vendo tela, e eles, pô, deixa eu ver meu vídeo, quero ver a tela. Aí eu forço no fim de semana todo mundo comer junto, mas assim, isso vai se perdendo mesmo. E acho que não é. Eu sou zero tradicional nesse sentido, assim, cada família é sua família, né? Mas isso se perde muito, sem sombra de dúvida, né? Do mesmo jeito que se perde a questão da morte. Não se fala de morte, gente. Antigamente se falava muito de morte, né? As com pessoas certeza. escapam das E, condições básicas, né? Do ser o que a gente é, o bicho que a gente é, né? mas é um pouco disso que o Nietzsche chama isso do niilismo radical. A gente está prometendo algo que não é possível cumprir. Então isso só pode acabar no abismo. Não tem outra saída, porque não é, veja, assim, só para fazer uma analogia, eu estou dizendo, olha, se a gente se encontrar toda semana, a gente consegue terminar de ler o livro. Pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê certo. O que o Nietzsche está dizendo é que a nossa cultura oferece aquilo que já é interditado por ela. Então não tem como dar certo. E você imagina, se você vive como consumidor, como que você vai lidar quando a vida que não está submetida à cultura não corresponde ao consumo? Ou seja, de repente, você fica doente e morre. De repente, você investiu do jeito que disseram para você, mas acontece alguma coisa que o seu dinheiro vai embora, Ou né, você tem uma assim. doença que o dinheiro não resolve. É, Isso por isso que você fica com essas ilusões da Neuralink, da singularidade, dessas coisas que você vai ultrapassar o seu corpo, que você vai fazer download da sua consciência e tudo. Por que que isso ganha força? Porque, assim, isso ganharia força em qualquer época, mas como ficção científica, seria excitante imaginar uma realidade onde isso fosse possível. Mas as pessoas não estão imaginando isso como como, sei lá, sabe aquela figura do Eldorado, da cidade que existe na Amazônia, que ela é feita toda de ouro, né? Você tinha o Faulkner lá que não é Faulkner não, qual é o nome dele? A figura inglesa lá, eu esqueci, não é Faulkner não, é alguma coisa parecida com Faulkner. Que ele, inglês, o explorador inglês que sumiu na Amazônia, né? Ninguém sabe onde ele ficou e que foi a inspiração para o Indiana Jones. Fawcett, acho que é Fawcett.
Mas a maioria olhava para o Eldorado só como uma fantasia, ninguém a maioria não ia para a Amazônia, mas você imagina assim, o que que será uma cidade só de ouro? Como que é a exuberância do excesso do dinheiro, é até engraçado, porque se você imagina uma cidade só de ouro, o ouro não tem importância, né. O ouro é importante porque ele é raro, se tudo é ouro, não o ouro passa a ser um metal irrelevante, né, a gente não tem essa dimensão, e é um pouco É do que o tudo isso, Nietzsche o está excesso querendo. sempre, né. É Hã? sempre o excesso, é sempre o excesso. E o que o Nietzsche está querendo chamar a atenção, que eu acho que a gente não presta atenção, é que a nossa cultura está nos empurrando para um abismo, e quem empurra a nós somos nós mesmos. Quer dizer, com essa promessa que não tem, deixa eu pegar aqui, que está aqui no quarto ao lado, que eu estava lendo, de um poema que eu quero ler para vocês. Um segundinho, espera aí. Até esse curso, né, assim, é engraçado, né, a gente tem que ter outra velocidade, sabe, para poder absorver, né. Você também ficou assistindo gravado, né, análise? É. Fiquei E e tô atrasadinha, Elaine. Não sei se você já estava quando eu pedi eu desculpa. hoje eu hoje essa semana eu dei uma bombada, assim, aí hoje eu assisti 2 aulas, mas eu botei no 1.5, né, para conseguir ouvir. Sim. Isso ajuda, né, em alguns momentos eu diminuo, porque aí eu estou anotando alguma coisa, em outros momentos eu acelero, porque o ideal é a gente assistir toda semana mesmo, né, porque mas é isso, é um curso que também demanda tempo, sabe, você precisa ter uma outra velocidade. Se você está na rotina, pá, 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 também não difícil, é muito difícil. Mas ele funciona como uma resistência mesmo, tipo, agora para. É, mas eu me imponho mesmo como estudar, assim, grupos de estudo de forma geral, Uhum. né, eu acho que o convite é esse, né. Contanto que a proposta não é exatamente que você leia, sozinho para depois discutir, não é isso, Não, né. Assim, é para você ler junto, é para você conseguir ler num tempo devagar, né. é E verdade. o que eu fazia de Heidegger era assim, era muito lento, mas assim, eu absorvi de um jeito completamente diferente, né. Eu queria ler para vocês um poema do Cavafis, essa tradução é do Haroldo de Campos, Cavafis, um poema dele incrível e desesperador, que eu acho que diz muito do nosso tempo, se chama A Espera dos Bárbaros. Que esperamos reunidos na ágora? É que hoje os bárbaros chegam. Por que tanta abulia no Senado? Por que se assentam os senadores? Por que não ditam normas? Porque os bárbaros chegam hoje. Que normas vão editar os senadores? Quando chegarem, os bárbaros ditarão as normas. Por que o autocrator levantou-se tão cedo e está sentado frente à porta nobre da cidade, posto em seu trono, portando insígnias e coroa? Porque os bárbaros chegam hoje. E o autocrata espera receber o seu chefe. Mais do que isso, predispôs por ele o dom de um pergaminho. Ali fez inscrever profusos títulos e nomes sonoros. Por que nossos 2 cônsules e os pretores saíram essa manhã com togas rubras, com finos bordados de agulha? Porque essas braçadeiras que portam, pesadas de ametistas, e os anéis dactílicos lampejando reflexos de esmeralda. Por que ostentam hoje os cetros preciosos, esplêndido louvor de cinzel, amálgama de ouro e de prata? Porque os bárbaros chegam hoje.
e toda essa parafernália deslumbra os bárbaros. Por que os nossos bravos tribunos não acodem, como sempre, a blasonar seu verbo, a peronar seus temas? Porque os bárbaros chegam hoje, e eles desprezam a oratória e a logorreia. Por que, de repente, essa angústia, esse atropelo, todos os rostos de súbitos sérios? Por que rápidas se esvaziam as ruas e praças, e os antes reunidos retornam atônitos às casas? Porque a noite chegou, e os bárbaros não vieram. E as pessoas recém-vindas das zonas fronteiriças murmuram que não há mais bárbaros. E nós? Como os vamos passar sem os bárbaros? Essa gente que rimava conosco, mas já era uma solução. Eu acho desesperador, mas eu acho que diz da nossa época. Quer dizer, o pior não são os bárbaros, o pior não é o sucesso, não é o dinheiro, não é o consumo. O pior é que essas coisas não resolvem. Os bárbaros ainda seria uma forma de solução, por mais estranho, né? Eles não rimam com a gente, mas eles são alguma coisa. E o problema é que a nossa época oferece nada. Não é que ela oferece, como a Elaine disse uma hora, não é que ela ofereça o vazio, ela não cumpre o que promete, só que ela vive da promessa que ela não vai cumprir, né. A sensação que Então me deu é que, tipo, já não dá mais para viver sem os bárbaros, porque o que que a gente vai fazer? mas o bárbaro Tem não um vem. Se não, livro, tem um né? livro lindo, O Deserto dos Tártaros. Vocês conhecem? É de um Não. italiano. Super dialoga com esse poema que ele é militar, basicamente. Vai para um fronte que não é tão, digamos assim, importante, qualificado, mas a Uhum. função dele é ficar lá esperando os tártaros que vão vir do deserto. E ele pensa em voltar, mas não, porque a missão era mais importante. E ele vai ficando lá nesse fronte. E aí se desenrola a história. Daí é uma espera, né? Por algo que, enfim. Não vou dar spoiler, mas eu acho E eu fiquei super angustiada, assim, é um livro que deixa a gente na angústia. E lembrei do Esperando Godot também. Você fica É, lá, né? e acho que tem disso mesmo, porque o desespero da nossa época não é não vê-la se realizar, é a impossibilidade de realizar aquilo que ela promete. Então a gente tem é engraçado porque, por exemplo, a interdição, a privação, o Freud vai ver isso como uma experiência existencial poderosa, porque é o que singulariza a gente, né. É na impossibilidade de tudo ser para a gente se faz. Agora, e se você tiver uma experiência de privação que não corresponde a nada, ela não te dá nada, ela só te tira, ela não te dá outra possibilidade. E é um pouco da experiência que a gente tem vivido, né, assim, enquanto promessa de cultura, né. É uma cultura que ela não pode se realizar, não existe condições possíveis para ela se realizar, né. Então, você vê, por exemplo, o Zizek, que acho que ele foi o primeiro a se referir a isso, e depois ficou popularizado, né, que é: "O nosso tempo prefere pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo", né. E que é uma imagem muito poderosa. Realmente a gente imagina que o planeta Terra vai explodir, mas a gente não consegue conceber uma outra experiência de relação que não seja capitalista. Eh, mas a gente não consegue ver isso porque não tem o espaço mais da imaginação, do simbólico. Estamos cada vez menor.
E aí tudo vira uma alimentação, quer dizer, se lê menos, se imagina menos, se conversa menos, porque é isso, né? Eh por que que a conversa é importante? É porque um outro mundo é sempre apresentado, do qual você não tem ideia. Então, quando eu digo para vocês: "É isso", eu não tô dizendo que eu já pensei no que vocês disseram. Eu estou dizendo é como se eu pudesse dizer: "Eureka!", mais uma coisa que eu não tinha pensado e que faz sentido para mim. E a conversa é isso, né, assim, é entediante você conversar com quem você já sabe o que a pessoa vai falar, não é isso que interessa. O que interessa é que a pessoa vai falar alguma coisa e você fala: "Meu Deus, isso eu nunca tinha vislumbrado", né. De coisas pequenas, não estou falando de grandes ideias, mas essa puxada de tapete, sistemática, que faz você se movimentar. E a gente vive experiências onde isso cada vez menos é trabalhado, né. Outro dia eu estava vendo, acho que foi a Paula Miele, que é uma psicanalista que deu uma palestra pra gente. Aproveitar, acabei de receber em papel o livro do ciclo de encontros que eu organizo com o Fábio do ano passado, saiu. Olha como ficou bonito, Que Subjetividade e bonito, tá Cultura, lindo, né. É tá pela Nau lindo. Editora. Se vocês se interessarem, está à venda lá na Nau Editora. A gente ficou super feliz. A gente está super feliz. A Paula Miele estava falando de uma coisa, agora vocês vão me perdoar, se tiver lá na gravação ela falou publicamente, mas se não ela falou numa das conversas que a gente teve com ela. Mas eu acho que ela falou publicamente, que ela atende muita gente do Vale do Silício, ela mora em Nova York. E ela diz de alguns traços característicos. Todos são muito jovens, todos têm entre 25 e 35 anos, todos trabalham muito, assim, trabalhar 12 horas por dia é considerado pouco, e todos são viciados em alguma coisa. E Sem ser o trabalho, né. é, todos Que o têm um trabalho vício já é químico, todos aham. têm um vício químico. O trabalho já é o primeiro vício, né. E aí ela falando dessa tipo, o cara ganha muito dinheiro, mas ele não sabe o que que é ir numa noite, num jantar, num belo restaurante para ficar conversando com os amigos. O cara é podre de rico, mas ele vive, não importa qual o tamanho da casa dele, mas ele vive como uma pessoa na periferia de uma grande cidade pobre vive de uma forma junk, porque, assim, ele não tem vida, Enfurnado com a cara no é computador, trabalhando. enfurnado. Comendo, sanduíche, bebendo refrigerante, comendo chocolate e nada sofisticado. Então, assim, aquela ideia de você parar e pensar assim: "Mas para que que eu estou fazendo isso?", é impossível. Porque essa parada, a sensação que você tem que você bom, isso, na clínica isso deve ser muito presente, né, a sensação que você tem é que o trem vai te destruir no caminho na hora que você parar. Você não a coisa funciona, você ainda literalmente, né, não quero ser heideggeriano, mas é um sentido diferente de ser para a morte, Ir né, é para a uma coisa morte literal, é. é, coisas que você começa a pensar, quer dizer, se você imagina, se você desenvolve uma sexualidade da qual você não tem um contato físico com a pessoa, você imagina que se torna impossível você transar com a pessoa, porque você começa a achar aquilo tudo muito desagradável. Tudo começa a ter muito cheiro, começa a ter muita temperatura, ter muito incômodo, né. Então, percebam, eu estou falando de extremidades radicais, mas eu acho que essas extremidades não para generalizar, mas eu acho que sempre a margem dá uma boa visão do interno, né, porque, ela está mais descontrolada, ela tem menos, sistemas de proteção para dizer que está tudo muito bom, que está tudo muito funcionando, né,
quando você está muito no limite, você está meio que abrindo mão desses sistemas protetores, né? É um pouco o desafio da gente pensar isso. E é um desafio que me parece cada vez mais urgente e necessário, né? Porque no fundo tem a ver com a possibilidade da nossa vida, não é pensar no outro, é Deve ser pensar difícil atender esse pessoal, porque a terapia acaba fazendo um convite, né, muito mas quem chega em difícil, terapia, Elaine, já está com o primeiro passo dado, né? né, E que é um quase convite a sempre sair da manada, né, olhar para si, enfim, vários devem entrar, inclusive, e sair rapidamente quando vai, né. eu me lembro que uma vez perguntaram para o professor Hermógenes, precursor da yoga no Brasil, da Hatha A minha Yoga. mãe fez aula com ele. Ele é uma figura incrível, eu não tive o prazer de fazer aula com ele, mas eu A minha pratico. mãe é mais velha que você, bastante. Não, mas eu morava no Rio de Janeiro e podia ter encontrado com ele, né? Ele viveu muito tempo, mas assim, o meu professor de yoga foi um discípulo dele, conviveu com ele, tudo. Eu, pelo menos assim, por tabela, tenho essa relação. Mas uma vez perguntaram para ele como que uma pessoa chega a yoga, né? Porque assim, a yoga tinha um estranhamento que hoje em dia acho que a terapia tem de forma geral. Ele fala, só tem duas formas de chegar a yoga. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Ou você está muito obstinado a cuidar de você, então um amor por você, você vai. Ou você está muito desesperado, você está aceitando até yoga para fazer, e aí se encontra uma tábua de salvação ali, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Ou alguém que está para fazer terapia hoje em dia, ou porque alguém está muito concernido em cuidar de si, então percebe a importância daquilo, ou já foi em todos os médicos caríssimos, já tomou todos os suplementos caríssimos, já tentou de tudo e, assim, não tendo mais nada, tenta terapia, né. Mas isso já é um passo, né, acho que para quem chega e olha que é um passo bem difícil, né, porque você imagina, né, a terapia, ela não tem como funcionar se ela tiver uma relação de consumo. Então, assim, ela até tem como funcionar, o jeito americano, né, de uma psicologia normativa, mas é um desastre, é melhor você nem fazer terapia do que fazer isso, né, no sentido de te enquadrar um padrão de produção, no fundo é isso, né, simplificando, a discussão é enorme, mas simplificando a coisa. Ela não funciona como consumo, né, quer dizer, se eu fizer isso que não tenho nada a te dizer. Pode ser que você não consiga nada, pode ser que seja perda de tempo, pode ser que o que você mais queira, depois de algumas sessões, nem tenha mais importância para você, sei lá, né. Eu não sei se eu comentei isso na última aula que a gente teve. Tá fresquinha para mim, pode falar, porque eu assisti Então hoje. você pode me dizer se eu falei disso. Mas é porque eu tinha visto eu vi uma entrevista algumas semanas atrás de uma psicanalista famosa, e que eu fui um pouco horrorizado, que é típico do risco da terapêutica, né, que perguntava para ela por que que um psicanalista não orientava, né? Por que que ele não diz para o demandante o que fazer? E ela deu uma resposta, ao meu ver, extremamente soberba, dizendo: "Porque a terapia é o lugar de se escutar o inconsciente". Uhum. Esse não é o motivo primeiro. O motivo É, primeiro é que você não sabe. Esse é o motivo primeiro. Você não orienta alguém porque você não sabe para onde orientar. E assim, não é uma implicância minha de dizer que a resposta não é essa mas aquela. É que para mim só dá certo uma terapia se o terapeuta ou a terapeuta souber que ela não sabe, porque senão ela vai entrar num lugar que não é o lugar da terapeuta e do terapeuta. E aí podem acontecer coisas muito boas, né. Tem gente que, de forma escandalosa, casou, teve relações amorosas, tudo que não cabe ali. Não é porque é pecado, não é porque não cabe, porque acaba a terapêutica, né.
você tem que estar para o outro de forma que o interesse seja o outro. É um trabalho de generosidade, né? Eu até acho que aquelas coisas de fazer teste de aptidão, assim, se a pessoa não é generosa, não deveria ser terapeuta, porque tem que ter um grau de generosidade. Você está à disposição do outro. Em nenhuma relação amorosa, erótica, no sentido sexual, cabe esse interesse só pelo outro. Você passa a ter um interesse para você também. Acho até que tem uma dimensão erótica no sentido do desinteresse. Uma erótica, a gente precisaria de tempo para discutir isso, Para discutir mas erótica. uma erótica bem grega, né? Que para mim está contemplado na noção de transferência do Freud, que exige que você não tenha relações Claro. sexuais com outra pessoa. É erótica desse nível, né? De um comprometimento com o outro que é de outra ordem, né? É que a nossa experiência, é claro que a dimensão sexual tem uma dimensão erótica, mas a erótica não se resume à dimensão sexual, né? Você tem um campo maior. Mas se você não tem muito claro de que você não sabe a solução, você não sabe nem para a sua vida, como você vai saber da outra pessoa? É uma outra pessoa. Não sabe Então, assim, os mesmo. riscos dos equívocos e da dimensão terapêutica unir ali da clínica, ela é imensa, né? E acho que nisso, assim, o Freud, clinicamente, ele fez absurdos, até porque ele estava preocupado em construir. Eu sempre fico pensando assim, se eu pudesse escolher, eu ia querer ser paciente do Lacan, mas do Freud de jeito nenhum, porque do Freud o risco dele estar mais preocupado com a teoria naquele momento do que com você era imenso, né? Eu acho que o Lacan tem descrições de que ele era um terapeuta muito melhor do que o Freud, né? No sentido do trato com o demandante ali. Mas é isso, é um pouco de você saber que você tem um lugar onde você não sabe para onde está indo aquela relação, né? E que serve para a vida Análise é toda. psicanalista? Hã? Análise é psicanalista? É. Eu tive a formação freudiana, lacaniana, e aí Su depois eu fui para Jungiana, super fui para psicanalista. Jung. Jung já dá uma Então, dá uma boa diferença. Assim, né? Ainda está esperando Caminho ainda ali fazer depois. para terminar a formação Mas não Reichiana. adianta, a gente flerta com a psicanálise o tempo todo mesmo, não tem Não, jeito mas com a aí o psicanálise. problema é que eu fui para filosofia e hoje em dia, Elaine, assim, por incrível que pareça, eu me sinto muito mais para a banda da filosofia, olha que interessante, né? Do que da psicologia. Mas eu acho que eu já recebi feedback, até foi Psicologia do é meu pura TCC. filosofia, gente. Como é que as Eu pessoas também acho fazem que essas coisas não psicologia se sem estudar separam. filosofia? Não faz o menor sentido. Mas, assim, quando eu estava na pós-junguiana, aí eles falaram: Nossa, a sua escrita é muito diferente. Então, não, eu fui criticada. E era na época eu já estava na filosofia. Aí, quando eu fiz meu TCC, o meu feedback também da banca, não que foi uma penalidade, mas assim, a sua escrita é muito marginal para a filosofia. Aí eu cheguei à conclusão que eu não estou nem lá nem cá, eu estou numa coisa ali no meio, me construindo ainda, que eu acho que é um ser que eu Está não sempre sei o que que eu construindo, né? sou. Acho que a gente está sempre construindo, mas isso é maravilhoso. Isso para mim é um super elogio que você recebeu. Eu acho, eu acho bastante, assim. Saiu do óbvio, né? Saiu do padrão, né? Acho super positivo. Eu sou totalmente filosofia, mais existencialismo, mais totalmente filosofia. Mas eu Acho que é flerto com a isso, gente. psicanálise o tempo todo. Tem coisas da psicanálise que não tem jeito, cara. Tem conceitos que batem na gente ali o tempo todo. Eu Ah, acho que ela sem não dúvida. abarca tudo, mas algumas coisas ela definiu perfeitamente, assim. Você vê no dia a dia, né? Então, no Né? fundo, eu acho que é um grande. Quer dizer, para de gravar que eu falo o que eu vou falar. É um grande, é uma grande mistura, né? Tu vai pegando um pouco dali, dali e vai Não, fazendo o mas é seu, né? verdade. Mas é isso mesmo. Não, entendeu?
É um pouco São disso, tantas linhas né? que tem que escolher uma, né? E aí você começa nessa, daqui a pouco você joga para outra, vai num outro curso de outra. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E é esse processo que vai formando a gente, né? É, Não no sentido determinista, né? Mas assim, essas relações de leitura, de estudo, vão estremecendo as nossas convicções, que vão se cristalizando na melhor das hipóteses, vão abrindo para outros caminhos. Eu acho que é o que a gente melhor pode desejar para nós mesmos, né? Com é, certeza. muito bom. Gente, É isso é um aí. pouco disso. Queria agradecer muito vocês, muito mesmo. Foi maravilhoso passar esse semestre juntos, discutindo, e também primeira vez que eu faço esses encontros fora das aulas, né? E eu adorei, achei que foram maravilhosos. Então, é uma coisa que, se a gente tiver gente interessado no semestre que vem de fazer com gravação, eu vou manter, independente do número de pessoas, Eu acho eu que vou isso manter funciona. isso. Não, e acho que a ideia, Elaine, que você e o Deberto deram no primeiro dia, a análise também de gravar, funcionou muito bem, porque a gente acaba falando outras coisas de outra forma, então vale a pena para todo mundo, para quem está assistindo as aulas também assistir, né? Poxa, eu só tenho que agradecer. Eu acho que amanhã, no máximo quarta-feira, eu vou estar lançando o novo curso. Quem puder fazer, vou ficar super feliz de reencontrar, que de É, alguma fazer. forma esse segundo curso é pegar o primeiro e inverter as entradas. Então, eu acho que tem muito pano para manga, né? Acho que vai trazer as Eu coisas. não posso cometer o mesmo erro, Nales, que eu cometi nesse, assim, porque eu não reservei 1h30, 2 horas na minha semana para o curso, entende? Então, assim, como ele estava gravado, e aí teve uma hora que eu me enrolei, você se enrolou também, né? E aí as coisas foram acumulando, mas não tem que, eu tenho que pegar na agenda e botar assim, 1h30, Aquele 1 hora. horário de 1 às 3 da manhã, que está Ah, desocupado. terça-feira, né? 10 horas da manhã a 11h30. É o meu horário de assistir o curso, porque senão vai. Hoje eu assisti 2 aulas. Te botei para Gente, falar no 1.5. eu vou mandar lá no grupo, porque assim, eu vou continuar com o mesmo valor para quem já fez algum curso meu. Vocês, obviamente, que vocês estão fazendo aqui, mas as pessoas que já fizeram algum curso, eu vou continuar com o mesmo valor. Então, vou colocar lá e aí quando eu for divulgar, eu vou falar, olha, quem já fez o curso me procura, porque aí eu mando o link especial e vai continuar sendo a mesma coisa, às quartas-feiras, de 7 às 9, e vai começar ali, acho que é na terceira semana de agosto. Eu me Alguma coisa inscrevi assim. no curso por causa da liberdade de estilo. Aí você apronta uma É, dessa comigo, você tira a liberdade de digamos, estilo. eu tô funcionando perfeitamente no capitalismo, eu Você... fico adiando o que eu prometo É para fazer. manter o engajamento. É para Não, manter você o sabe o engajamento. que é a produtividade, a eficiência. Ele quer que a gente fique no próximo, ele fez isso de propósito, entendeu? Exatamente, exatamente, né? Gente, Brincadeira. Mas, professor, obrigada. Foi muito bom formar. eu que agradeço. E são flexibilidades. A gente pensa em outras formas de relações, né? Eu acho que é nesse caminho. Não, com certeza. Outras. Eu estou pensando até, vamos ver. Não tô prometendo nada porque eu não tenho ideia se isso é possível. Mas talvez a gente pudesse imaginar no final do ano, de a gente tentar marcar uma data, de um encontro presencial. Se a gente fizesse Olha, longe, tanta falta de um pouco de presencial. Todos os então, cursos porque agora é quem tudo. é do Rio fica muito mais fácil. Mas se a gente marcar uma data lá para frente, quem sabe dê para programar de vir, de encontrar, seria uma coisa assim bem legal da gente tentar fazer. A gente pode pensar bem para frente, pegar ali alguma coisa perto de um. Eu não sei, a gente pode discutir se é perto de um feriado melhor, se pegar um sábado
fora do feriado, né? Porque Tem assim, que ver por causa de passagem, às vezes, para o pessoal, para ficar isso. mais barato, não pode ser alta temporada, né? Então, e a vantagem assim, normalmente as passagens são mais baratas para São Paulo, mas o Rio é o segundo lugar mais barato que tem, desde que não seja feriado e verão. Nem carnaval, essas coisas. Então, aí talvez a gente pensar ali alguma data em novembro, que não, que ainda está antes dali do Alta, verão legal. e fora. Vamos tentar pensar nisso, que a gente pode marcar da gente se encontrar, tudo. Acho que Tenho sentido, depois da pandemia, as coisas ficaram muito online demais, né? Eu tenho sentido falta do presencial um pouquinho, assim, sabe? com certeza. Vamos pensar nisso, vamos alimentar essa ideia, ver se dá certo para o segundo semestre. Obrigadão, Marcelo, foi ótimo. Elaine, Nales, Prazer Fátima, conhecê-lo. Patrícia, eu que agradeço muito, muito Também. mesmo. Estou à disposição de Obrigada. vocês, enquanto esse período não chega aí, no próximo Tá bom. curso. Tá bom. Beijão, tchau. Ótima Obrigada. Boa noite. noite.